Quadrinhos é literatura ou não é literatura? Depende do ponto de vista, né? Historicamente, as pessoas diziam que quadrinhos era literatura e para dizer que os quadrinhos eram uma forma de arte que mereciam ser estudadas. Para isso pegavam um rótulo socialmente aceito, e a literatura é um rótulo socialmente aceito, para associar quadrinhos à literatura. A gente percebe que os quadrinhos são uma linguagem autônoma. Sim, tem diálogos com a literatura, assim como tem diálogos com o cinema, com a pintura, com a fotografia, mas eles constituem uma linguagem autônoma. Você vê algum livro com balão, mas você vê histórias em quadrinhos com balão. É um exemplo bobo, mas é um exemplo que ilustra que constitui uma linguagem autônoma que é semelhante à literatura, porque se trata de uma narrativa impressa e que tem começo, meio e fim. Agora, os quadrinhos encontraram recursos próprios, por exemplo, para transferir elementos da literatura para a linguagem dos quadrinhos. Se a gente vê na literatura, ele falou de uma forma bem exaltada, e aí você tem que caracterizar isso no romance, ele disse de forma exaltada. Nos quadrinhos você consegue reproduzir isso com o desenho do personagem exaltado e com um balão, por exemplo, diferenciado, um balão pontiagudo. Quadrinhos não são há muito tempo coisa de criança, né? Mas parece que agora acordaram para isso. Quadrinhos são leitura, sim. O que talvez o leitor tenha mais dificuldade é que ele vai ter uma articulação maior de informações. Na literatura a gente tem as palavras, nos quadrinhos a gente tem as palavras e os elementos visuais que tem que se somar para produzir o sentido. Alberto, se eu chegasse aqui, não sei nada de história em quadrinhos, onde você me levava primeiro? Qual é o primeiro autor que você me apresentaria? Essa pergunta sempre é feita e eu sempre caio aqui no Will Eisner, né? Eu acho assim, se a pessoa não tem muita experiência com quadrinhos, eu acho assim, ela vai com certeza ficar fascinada se ela ler alguma coisa do Will Eisner, né? O que você acha que caracteriza o Will Eisner para ser a primeira leitura? É exatamente essa coisa humanista dele, né? De estar impregnado, de ser uma coisa que vai te emocionar, né? Como as grandes literaturas, né? Quando elas têm esse toque humanista, você acaba se envolvendo. Há quem diga que nos anos 40, né, os três momentos importantes é o Charlie Parker, né, com o Bebop, o Orson Welles com o Cidadão Kane e o Will Eisner com o Spirit, né? Então alguma coisa naquele 1940 estava acontecendo, né? Que três gênios surgiram. No seu livro você cita o Will Eisner, que é um quadrinista, que ao mesmo tempo estudou a linguagem dos quadrinhos, escreveu textos teóricos sobre. Qual a importância do estudo do quadrinho até para a aceitação maior dele? Will Eisner publicou 2 estudos muito bons sobre quadrinhos, que foram lançados aqui no Brasil, e preencheram um espaço que não era ocupado, que era o da falta de estudos brasileiros sobre o assunto. Então, a necessidade de se estudar sobre histórias em quadrinhos responde à necessidade de se estudar sobre cinema, sobre literatura, sobre artes plásticas e sobre outras linguagens. Você só vai entender essa linguagem a partir do momento que você se debruçar sobre ela e der uma resposta. Agora, você tem livros como Desnudando Valentina, né, que é um estudo em cima de uma obra específica. Como você vê esse tipo de livro? É um livro que vai fazer um estudo de caso. Você pegou a personagem Valentina e esmiuçou todas as obras dela, tanto do ponto de vista estético quanto do conteúdo. O Guido Crepax, ele conseguiu inovar tudo no quadrinhos, né? Ele tinha formação de arquiteto, então os planos dele tinha horas assim que pareciam plantas de... Você tinha a mesma cena vista de vários ângulos. O tamanho do quadrinho varia, né? Assim, essa coisa da luz, da sombra, né? Mas tudo em equilíbrio. Era um cara que tinha um domínio de arte assim muito grande, né? A gente estava em plena revolução sexual, tudo isso, a emancipação das mulheres, né? O movimento feminista grande, né? E a Valentina, ela é a mulher moderna. Então, eu acho que o sucesso era isso. Ninguém mais queria ver a dona de casa, queria ver uma mulher emancipada. No Brasil, em 1905, a gente tinha a revista O Tico Tico, que durou décadas, né? E a partir daí começou uma associação também com o público infantil. Na década de
30, os jornais começaram a trazer suplementos, o Globinho, o Gibi, que daí até surgiu o termo Gibi, que eram suplementos infantis que eram vendidos com os jornais e aumentavam a venda dos jornais. Mas a partir da década de 30 se massificou esse infantil. Na Europa, onde não existe o preconceito contra quadrinhos, né? Lá toda criança, a infância, o primeiro livro é o Tintin, o Asterix, né? E não há uma criança que não tenha lido toda a série, né? E aprendido muito com isso, né? Aprendido um pouco de geografia, de história, né? Você que é uma leitura de quadrinhos, qual a diferença na hora que está lendo uma história em quadrinhos e na hora que está lendo um livro? História em quadrinho é que nem um filme que você tem na mão. Então você vê as figuras, tem duas coisas juntas, a palavra, né, e a arte plástica. O desenho é muito legal. Até o tempo de leitura, o tempo de fruição, a forma como trabalha com isso é outra coisa. Às vezes a literatura ela exige de mim mais tempo para eu trabalhar essa imagem, é um outro transe. O quadrinho ele me tira o fôlego de prima. A gente tem o Maurício, que é um sucesso comercial inegável, né? Que é uma aula de como fazer do quadrinhos brasileiro um bom negócio, né? O Ziraldo, que é um cara que fazia quadrinho infantil, mas já falando de reforma agrária, de ecologia. E acho que outro também foi o trabalho do Enfio, né? Que discutia a miséria, essa coisa brasileira, né? Trouxe um quadrinho moderno, né? Me dá a impressão que o quadrinho genuinamente brasileiro é o quadrinho de humor, né? Se você for ver o Angeli, todos os casos bem-sucedidos de quadrinhos sempre tem uma pitada muito grande de humor, e eu acho que é por isso. O próprio povo brasileiro é um povo humorado. Lourenço Mutarelli. Ele começou produzindo quadrinhos. Então, muitas pessoas hoje começam a ler os quadrinhos dele por causa de O Cheiro do Ralo, por causa de O Natimorto. Quer dizer, a literatura levando para os quadrinhos. Exatamente, quando era o contrário. Muitos deles, a gente percebe a literatura por falta de oportunidade de produzir quadrinhos. E parece fácil, mas produzir quadrinhos demanda muito tempo. Mutarelli, ele é um autor muito minucioso no traço dele. Produzir um livro, para ele, é muito mais rápido do que produzir, talvez, a mesma história na forma de quadrinhos. E o inverso, adaptação de clássicos para os quadrinhos. Como que você vê esse tipo de trabalho? São adaptações como acontece, por exemplo, você adaptar uma obra qualquer para o cinema. A gente conseguiu já resultados muito bons com adaptações literárias. Fábio Moon e Gabriel Bá ganharam o Prêmio Jabuti, né, com o Alienista, a adaptação do Alienista. Você acha que, de alguma forma, ganhar um prêmio acaba trazendo para o status da literatura? Eu acho que é a consolidação de um discurso que eu começo a perceber hoje na imprensa, no governo, nas pessoas que leem cadernos de cultura dos jornais, de que quadrinhos hoje são uma forma de arte que virou meio pop, né? O fato de eles ganharem meritoriamente o Prêmio Jabuti é um sinal disso. Não adianta, literatura e quadrinhos, elas estão associadas. Uma com uma linguagem autônoma, que é dos quadrinhos, e a outra com a linguagem autônoma, que é da literatura. E as duas na mesma estante. Então é uma relação de amor e ódio aí.